baseado nesse experimento que eu acabei de falar, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive no final do ano passado. Eu fui fazer um curso em BH. Eu esqueci o nome daquele aeroporto lá, mas eu vou falar bastante dele depois. Eu fiz um curso, né, um treinamento, não vem ao caso, e nesse treinamento a gente tinha uns 3 ou 4 dias, eu não me lembro, e a gente precisava fazer uma ação social, né, que a gente trabalhava com atletas especiais, paralímpicos não, especiais mesmo, que participam de Olimpíadas também. E aí a gente teve todo um treinamento para lidar com eles, a gente foi instruído, a gente virou um representante e tudo. E aí, no domingo, que era o último dia, a gente ficaria até às 5, mais ou menos, da tarde, trabalhando ali. Só que tinha pouco movimento naquele dia, a gente poderia estar antecipando o voo. Alguém perguntou se eu tinha interesse em antecipar esse voo. Eu falei que sim. Aí eu falou assim, uma das meninas que vieram falar comigo, que também moravam no Rio, se eu não me engano eram uns 4 ao total, ela perguntou se para mim estava tudo bem a gente antecipar, porque por volta das 7 horas a gente já estaria em casa. Falei, maravilhoso, eu tô morta, doida pra chegar em casa, tudo bem. E aí, ao passar do dia, tudo mais, foi dando 3, 4, aí começaram a alertar a gente, olha, o aeroporto é muito longe daqui, vocês precisam ir logo. Vocês precisam correr, senão vocês vão perder o voo. Aí começou aquela correria, a gente, né, querendo ir para não perder o voo. Só que as meninas estavam com as malas delas dentro da van. Ou seja, tinha uma van que transportava a gente do hotel para os locais. E o rapaz, o rapaz que estava conduzindo a van, ele tinha saído. Ele tinha marcado de voltar às 5, se eu não me engano. E ele largou, trancou tudo lá com as malas e foi embora. Ou seja, ele não estava contando que a gente ia embora mais cedo, né? E aí é que começou o desespero e liga para ele, liga para cá, liga para ele voltar, liga para ele trazer, para ele abrir, né, a van para pegar as malas de volta. E nada. E demorou bastante. E nesse processo eu estava, não me pergunte por quê, com a minha mala comigo. Eu trouxe a mala para a sala que eu estava trabalhando, que eu estava fazendo a ação social lá, que eu estava trabalhando. Eu trouxe comigo e deixei ela lá. Falei, gente, mas eu tô com a minha mala. Aí elas falaram, então você tem que ir, vai, senão você vai perder e tal. E eu fiquei naquele impasse. E aí acabou que tinha algumas pessoas que estavam indo a caminho do aeroporto também. É muito legal essa história, gente. Essa pessoa estava indo a caminho do aeroporto, deixar uma amiga. E tinha uma outra pessoa que também iria pegar um voo. E essa pessoa, ela estava do meu lado, extremamente negativa. Ela não parava de falar. Você não vai conseguir, tá muito em cima da hora. Porque o que acontece? Nesse dia estava chovendo muito também, estava caindo bastante chuva. E tinha alguns trechos, né, desse caminho até o aeroporto lá de BH, que falaram que alagava, se alagasse já era, a gente não ia conseguir passar e tudo mais. E nesses acontecimentos, essas pronúncias das pessoas, eu o tempo todo visualizando eu em casa às 7 da noite, porque falaram para mim que eu estaria em casa às 7 da noite. A única coisa que eu conseguia lembrar era eu chegando em casa às 7 da noite. Só conseguia pensar nisso. Eu visualizava eu abrindo a porta de casa. E aquela pessoa, a gente indo a caminho do aeroporto, a pessoa não parava de falar, ela não parava de reclamar, ela não parava de dizer que não ia conseguir, que era uma pena, que ela tinha certeza. Aí ela começou a contar uma experiência dela, que ela não conseguiu pegar um voo, faltando 5 minutos para fechar, né, o check-in. Não deixaram ela passar, ela falou, mas ainda falta 5 minutos e tal, e não teve jeito. E ela falou, olha, é difícil você conseguir, eu tenho quase certeza que você não vai conseguir, e tudo. Gente, eu entrei numa neutralidade, tá? Eu olhava para ela, porque nós duas estávamos no banco de trás do carona, né? A gente estava recebendo uma carona, tanto eu quanto ela. Eu olhava para ela, para não ser mal educada, porque não é meu perfil, mas eu balançava a cabeça, assim, que estava entendendo. Mas, assim, dentro de mim eu nem escutava, eu não estava me envolvendo com o que ela estava falando e visualizava eu abrindo a porta da minha casa. Todo momento, a gente passou quase 1 hora dentro do carro. Imagina só,
quase 1 hora com uma pessoa negativa falando coisas contrárias do que você estava acreditando. E tudo bem, e vamos, e a hora passando, a hora passando, a hora passando, e tava faltando 5 minutos para acabar o check-in. E aí a gente ainda tava na estrada, eu falei, pronto. Eu falei, não, mas eu vou conseguir, vai dar alguma coisa, nem que atrase. Eu não sei, eu não tava pensando no que aconteceu, só pensava que eu queria chegar em casa. Então, se o avião ia atrasar, se alguém ia passar mal, eu não sei. Eu sei que eu fiquei com esse pensamento dentro da minha cabeça, dentro da minha mente, sustentando isso por muito tempo. Hoje é engraçado, hoje chega a ser engraçado. E aí, o que aconteceu? Quando a gente chegou lá no aeroporto, em cima da hora, já estava na hora do check-in, faltava 2 minutos, assim, eu desci, peguei minha mala, saí correndo, né? Corri, aquele aeroporto eu não conhecia muito bem. Tinha uma rampa. Eu tinha que subir uma rampa. Então eu peguei a minha mala e falei, vamos correr. E aí peguei a mala, corri, passei pelo raio-x, passei, tudo bem. E aí tava na hora de eu procurar a porta de embarque. E eu olhava para lá, eu passava para cá, porque a minha porta de embarque já estava fechada, não tinha ninguém. Já estava com as luzes já estavam apagadas. E nisso, quando eu achei a porta, que eu passei para um lado para o outro, que eu achei a porta, que eu fui olhar, tinha uma pessoa naquele corredor que dá acesso ao avião, né? Quem já andou de avião sabe. Eu só estava com a minha mala de mão, eu não tinha nada para despachar. Quando eu olhei aquela pessoa naquele corredor, e eu fiz assim, ele veio, aí ele abriu a porta e ele, não, pois não, você tá no voo. Eu falei, então, eu faço parte desse voo. E o que acontece? Eu me atrasei. Aí ele falou, é só você? Eu falei, não, tem umas amigas minhas vindo, porque elas estavam vindo numa condução atrás, elas conseguiram, a mala a gente foi se falando no telefone e tudo. E aí ele foi, abriu, falou com a menina lá dentro, né, que era a moça, ela, tá, pode entrar e tal, deixou eu entrar. Eu nem acreditei, gente. Eu entrei, na verdade eu acreditei porque eu criei isso, né? Eu entrei no avião, botei minhas coisas lá, eu tava lá sentadinha, eu falei, eu criei isso. E assim, ao mesmo tempo que eu estava feliz, eu estava triste, né? Porque as meninas não conseguiram embarcar. Elas acabaram ficando lá e precisaram trocar a passagem. Foi uma pena, mas elas falaram que tudo bem, que elas conseguiram comprar as coisas. A gente tinha programado de comprar algumas coisas lá no aeroporto de BH, né? Doce de leite, essas coisas que a gente gosta de comer. E tirando isso, quando eu cheguei no Rio, era por volta de 6 e pouca, tinha um jogo, era um dia de domingo, um jogo do Flamengo, que aqui no Rio, acho que não é só o Rio, né? Para tudo para se ver um jogo, não sei se era Libertadores, ou seja, o aeroporto estava vazio, estava todo mundo vendo o jogo, assistindo o jogo pelo rádio. Eu lembro que quando eu saí do aeroporto, tinham 2 taxistas brigando, e eu não conseguia pegar o táxi, eu pedi o Uber, quando eu cheguei, na verdade, quando eu consegui entrar no carro, que eu cheguei em casa, que eu abri a porta e eu olhei, era cerca de 19h02, 19h03. Eu lembro bem porque foi a hora que eu projetei que eu estaria em casa. E aquilo aconteceu. Quando aconteceu que eu me dei conta, eu falei, eu criei isso, eu escolhi a possibilidade daquelas várias partículas lá que eu contei para vocês, eu trouxe isso para minha vida. Eu uso isso sempre. Eu sempre vou conseguir? Se eu estiver com a minha mente treinada, sim, fica mais fácil. Fica bem mais fácil, entende? Então, eu estou te dando uma razão coerente do porquê você precisa, na verdade precisa não, porque a física vai te ajudar e você não precisa gostar dela propriamente, você precisa entender os conceitos dela. Com o tempo, você utilizando no seu dia a dia, você vai ver o quanto você fica consciente das coisas. Quando você tem uma pessoa igual essa pessoa que estava ao meu lado, não parava de ser negativa, eu todo momento estava consciente que não, que ela não sabia o que ela estava falando, que ela não tinha o poder para saber se eu ia me atrasar ou não. E mesmo se eu me atrasasse, eu não precisava entrar naquela energia que ela estava emanando. Entende? Então isso foi muito bom para mim, foi maravilhoso, na verdade. Então por isso que eu estou trazendo essa história, isso foi muito gratificante para mim. Eu uso a física a todos os momentos,